Olá, pessoal! Voltei! Hoje não era pra gente gravar vídeo aqui, mas eu recebi um relato muito chocante. Eu já tenho alguns relatos aqui que eu quero ler pra vocês, mas esse que eu recebi foi... Ai, bati aqui. Foi muito chocante e foi difícil ler. Confesso que eu chorei lendo o relato. E aí eu decidi fazer vídeo hoje já lendo para vocês, porque é muito um relato forte, tá? Então vamos lá, porque o relato é longo. E deixem depois o seu comentário, tá, gente? Uma força para a pessoa, porque é uma pessoa sofrida. Deixa aqui, deixem o like também. E se quiser enviar a sua história aqui para eu ler no canal, eu vou deixar o e-mail aqui no primeiro comentário fixado. Também vou deixar na descrição do vídeo, ok? Manda no e-mail que eu leio aqui. Claro que eu troco o nome se você não trocar, ou se você quiser pode mandar com um nome diferente do seu. Então vamos para a leitura. Olá, Edna. Amei a ideia do canal de relatos. Eu recebi muito comentário, assim, que gostaram da ideia do canal de relatos. E já aproveito para mandar o meu. Vou usar outro nome aqui. Aqui vou me chamar Luísa. Pois bem, hoje tenho 63 anos. Fui criada no interior de Goiás, em uma fazenda. Meus pais eram muito pobres. O dono da fazenda era muito ruim. Eu vou colocar esse celular mais para cá. Eu tô gravando no celular e lendo no computador. O dono da fazenda era muito ruim. Eu era a quarta de uma família de 6 irmãos. Nasci na fazenda e gostava muito dos bichinhos, da natureza, apesar de ter que trabalhar na roça desde os 6 anos de idade. Também ajudava a cuidar das minhas 2 irmãs mais novas e na limpeza da casa. 6 anos, gente. Todos nós apanhávamos muito do meu pai. Ele nos batia de cinto, vara, chinelo, relho, tudo o que achava pela frente. Por vezes, chegávamos a desmaiar com as pancadas que ele dava na nossa cabeça. Gente, é um relato difícil de ler esse. Não íamos à escola, não sabíamos ler e nem escrever. Éramos 4 meninas e 2 meninos. Os 2 meninos eram mais velhos e abusavam de todas as meninas. Eu avisei vocês que é pesado, né? Meus pais sabiam dos abusos e nada faziam. Minha mãe, por não ter voz ativa, pois também apanhava do meu pai. E meu pai, por ser machista, achava que meus irmãos estavam certos por ser homens. Gente, o que acontecia, né, disso, que homem podia fazer o que queria, né? Os abusos comigo começaram quando eu tinha por volta de 4 anos. Era um bebê ainda. Era um pesadelo. Para mim, era pior do que as surras que levava do meu pai. Por várias vezes tracei planos para eliminar meus 2 irmãos. Porém, nunca tive coragem de colocá-los em prática. Gente, uma criança. A história só vai piorando, gente, só vai ficando mais pesada. Eu vou tentar ler sem chorar isso aqui tudo, tá? Mas é muito difícil. Eu chorei lendo quando eu recebi. Quando começaram a abusar das minhas irmãzinhas mais novas, muitas vezes eu pedi para ficar no lugar delas, pois eram muito pequeninas e eu tinha medo que eles as machucassem demais.
Quando eu estava com 7 anos, meu irmão mais velho, na época com 17, então esse irmão era 10 anos mais velho que ela. Se começou a abusar dela com 4 anos, então esse irmão tinha 14 quando começou a abusar dela. E pelo jeito já vinha abusando da outra irmã mais velha. Porque aqui no relato ela conta que entre ela e esses 2 irmãos ainda tinha uma irmã mais velha. Ela era a quarta. Meu irmão mais velho, na época com 17 anos, matou meu pai envenenado depois de uma surra. Então o pai bateu nele, ele matou envenenado e sumiu no mundo. Para mim foi um alívio, tanto a morte do meu pai quanto o sumiço do meu irmão. Ela tinha 7 anos nessa época, gente, e para ela foi um alívio o pai morrer e o irmão sumir. Mas aí veio o pior. O dono da fazenda falou para minha mãe que tínhamos que ir embora, pois a mão de obra masculina tinha diminuído muito, já que só sobrou meu irmão com 15 anos. Minha mãe ficou desesperada, pois não tinha para onde ir. Na época estávamos com as seguintes idades, e aqui ela coloca as idades de todos. Menos do irmão mais velho, esse que sumiu, o de 17. Meu irmão com 15, minha irmã com 11, eu com 7, minha irmãzinha com 5 e a outra irmãzinha com 3. Minha mãe começou a procurar outra fazenda onde nos aceitassem. Porém, ninguém queria uma mãe cheia de filhos. Foi então que ela teve a ideia de nos dar para outras famílias. Eu e minhas 2 irmãzinhas mais novas, pois os outros já podiam trabalhar. Então a mãe dela ficou com o irmão de 15 e a irmã de 11 e deu ela e as 2 mais pequenas. Nessa altura, eu já odiava meu irmão e tinha muita mágoa da minha mãe, mas era uma criança de 7 anos e ainda a amava. Também amava muito minhas irmãs e me preocupava porque eu protegia elas, mas não consegui mudar o destino nem implorando para minha mãe, que alegava que a gente ia ter uma vida melhor. O dono da fazenda quis ficar comigo, pois só tinham 3 filhos homens e sua esposa não podia mais ter filhos. Os filhos deles já eram casados. Então, na casa principal, os filhos deles já eram casados. Então, na casa principal, somente eu moraria com meus pais adotivos. Minhas 2 irmãzinhas foram adotadas por famílias ricas que o dono da fazenda encontrou e eu nunca mais as vi. Rezo até hoje para que estejam bem e tenham tido uma vida feliz, que tenham apagado as lembranças terríveis da memória. Provavelmente como elas eram muito pequenininhas, né? Mas que tristeza saber que nunca mais viu as irmãs. Meus pais adotivos eram bons comigo, pelo menos uma coisa boa em meio a isso tudo. Me colocaram na escola, me davam roupas boas e brinquedos. E aos poucos eu fui aceitando aquela nova vida, apesar de chorar muito com saudade das minhas irmãs e da minha mãe. Fui crescendo e me tornei uma bela moça. Aos 13 anos, era uma das alunas mais inteligentes da escola e já tinha, de certo modo, superado a infância terrível. Só que minhas provações não haviam acabado. Nessa época, meu padrasto, que sempre foi bom comigo, começou a me olhar com outros olhos, me tocar de maneira diferente. Tentei falar com minha madrasta, mas ela me disse que uma mulher jamais devia se impor diante de um homem e que meu padrasto já estava velho, com 76 anos,
e que não iria conseguir fazer nada muito sério comigo. Eu fico chocada como as mães aceitavam esse tipo de coisa como sendo normal, gente. As mães são os dois pais que protegem, mas as mães são aquelas que têm o maior instinto de proteção. E as mães aceitavam. Eu não podia acreditar o que estava acontecendo de novo. Conforme os abusos foram aumentando, comecei a ficar agressiva. Ia mal na escola. Fugia de casa, mas alguém sempre me devolvia para ele, que era muito rico e conhecido. Aos 15 anos descobri que estava grávida. Meu mundo acabou ali. Minha madrasta disse que não podia ser dele, pois já estava com 78 anos nessa altura. Mas até onde eu sei, o homem faz filho até o fim da vida. Mas era. Eu nunca tinha me deitado com mais ninguém. Decidi que ia dar a criança assim que nascesse. Meus pais disseram que eu tinha viajado para o exterior e me trancaram em casa. Não fui mais para a escola. Então, aí era uma pessoa que teria futuro, já que o pai era rico, já que estava na escola, podia fazer uma faculdade, mas aí o próprio pai, padrasto, né, acabou com o futuro dela. Passei toda a gravidez num quarto e continuava sendo abusada por ele. Dei à luz ali mesmo, com a ajuda de uma empregada da fazenda. Quase morri no parto. Estava muito fraca, não queria ver a criança. Mas mesmo assim me mostraram. Mandaram amamentar. E no momento em que eu segurei, senti todo o amor que uma mãe pode sentir por um filho. É muito difícil ler essa história, gente. Muito difícil. É cruel. Vamos lá. Decidi que ia embora dali o mais rápido possível. Deixei que dessem meu bebê, mesmo me sentindo despedaçada, pois sabia que seria o melhor para ele. No dia em que o levaram, eu entendi minha mãe biológica. Entendi o quanto ela sofreu e que não teve saída, e resolvi que ia procurar ela. Parece uma maldição, né? Às vezes eu vejo casos em que acontece na família e depois nas próximas gerações sempre vai acontecendo igual. Aí a mãe dela teve que dar 3 dos 6 filhos, agora o dela, primeiro que nasceu, ela já teve que dar. Assim que me recuperei, numa noite cortei meu cabelo, roubei dinheiro da casa e fugi de madrugada. Peguei o primeiro ônibus que encontrei. Fui parar em uma cidade próxima e peguei um trem. Eu queria ir para longe o mais rápido possível. Acabei ficando em uma cidade na divisa com Minas Gerais. Dormi na rua, passei fome, mas consegui trabalho em um curtume, lugar onde curte as peles das ovelhas. Aluguei um quarto e comecei as buscas pela minha família. Porém, na época não tinha internet. E o máximo que consegui descobrir foi que meu irmão tinha sido preso no Mato Grosso. No caso, ela conseguiu descobrir o irmão porque se você fosse numa delegacia, eles iam ter lá a ficha, provavelmente, né? Das pessoas presas, não sei como é que funciona. Com 17 anos, conheci um rapaz que foi trabalhar no curtume e começamos a namorar. Ele tinha 28 anos, então ele era 11 anos mais velho que ela. Me tratava muito bem e nos casamos. Ele ainda é o grande amor da minha vida há 46 anos. Que lindo que eu achei isso.
ele ainda é o grande amor da minha vida há 46 anos. Então, se ele era 11 anos mais velho que ela, hoje ela tem 63, ele tem 74. Temos 2 filhos. Eu contei a ele sobre o filho que foi dado. Procuramos por ele, mas a informação do seu paradeiro morreu junto com os meus pais adotivos, que faleceram pouco tempo depois que eu fugi. Primeiro minha madrasta, depois meu padrasto. Quanto à minha família, os encontrei. Estavam realmente morando no Mato Grosso. Meus 2 irmãos estavam presos. Um pela morte do meu pai, outro por ter roubado um supermercado. Não ficaram muito tempo na cadeia, mas eu nunca quis ter contato com eles. Minha mãe, eu a perdoei. Até convivemos por alguns anos. Ela faleceu quando eu estava com 51 anos. Então a mãe dela faleceu há 12 anos atrás. Meus filhos gostavam muito dela. Minha irmã hoje é casada. A irmã é aquela de 11 anos que ficou com a mãe. Inclusive veio morar na mesma cidade, em Minas. Minhas 2 irmãs mais novas, nunca consegui encontrá-las. Posso dizer que, apesar de tudo, fui feliz, exceto pelo meu filho, que creio que nunca vou encontrar. Essa é uma dor sem fim. Não passa um só dia sem que eu lembre do seu rostinho, do brilho dos seus olhinhos mamando. Tenho dele um sapatinho de lã que roubei antes de ser levado. Peço muito a Deus por ele e pelas minhas irmãzinhas, mas não tenho mais esperança de encontrar nenhum deles. Eu falei que esse relato era pesado, gente. Eu avisei. Meu coração fica apertado de ler essas coisas. Desculpe o desabafo enorme. Fiquei muito feliz quando você avisou lá no outro canal que podíamos mandar relatos aqui, pois me sinto mais leve ao escrever tudo isso. Você é um ser de luz abençoada. Continue com esse trabalho que vai ajudar muita gente. Um forte abraço, Luísa. Então, Luísa, o que eu posso te dizer? Eu sou sua fã. Só isso que eu posso te dizer. Eu não consigo imaginar, eu não consigo me colocar no seu lugar, porque foi muita coisa. Foi horrível a infância, a adolescência também, e a sua idade adulta não deixou de ser difícil também, porque perder um filho vai doer para sempre. Então eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu te admiro muito por você estar aí firme e forte até hoje. Que bom que você encontrou um homem bom, como você falou, há 46 anos, o amor da sua vida. Um amor assim é difícil de encontrar. Deus te abençoou, pelo menos com isso, né? E eu espero que você siga em frente da melhor forma possível, tentando sempre superar tudo isso que aconteceu com você. Hoje você tem sua irmã perto de você e te agradeço muito por ter enviado aí o seu relato. Me emocionei bastante lendo na hora que chegou, chorei. Agora foi difícil para ler. Te agradeço muito. Os inscritos que quiserem deixar aqui também suas opiniões, podem deixar. Quem quiser mandar relatos também. E se vocês gostaram da história da Luísa, deixem um like aqui, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Eu pretendo fazer direto porque eu tô recebendo bastante relatos, gente, bastante. O e-mail para mandar os relatos vai estar na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, tá bom, pessoal? Um beijão e até o próximo vídeo.